Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café, para que possamos debater a nossa paixão nesta segunda-feira. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Comenta aqui o que você achou da atuação do Vasco. Vou falar sobre a arbitragem, porque conversei com o Carlos Eugênio Simon, árbitro de Copa do Mundo, árbitro FIFA, que teve a visão que eu trouxe na transmissão. Então não adianta me xingar, porque eu fui ouvir o especialista também para que possamos debater. Claro que o debate ele vai além. Você vai entender porque o Marcelo Santana ontem reclamou também. Então vamos embora? Vamos para cima, porque é hora de falarmos sobre a nossa paixão. Não esquece. Se inscreve no nosso canal, gente, dá aquela moral. Vamos bater 195 mil amigos hoje. Bom, olha só, gente. Já vou começar com esse tema, que foi o lance do pênalti, que o torcedor está reclamando demais, e o Marcelo Santana sobre interpretação, que aí são duas reclamações diferentes. Conversei ontem com o Carlos Eugênio Simon, árbitro de Copa do Mundo, meu ex-companheiro da Fox Sports, atualmente nos canais Disney, e ele me disse o seguinte: meu amigo, primeiro, essa mão não é infração. Como o árbitro ficou indeciso e marcou fora e foi dentro da área, e a gente viu isso na transmissão, o VAR sugeriu a revisão. Foi aí que ele foi ao monitor e viu a besteira que ele estava fazendo ali e tal, anulou a decisão, recomeçou com bola ao chão dentro da área. Primeiro, um beijo ao Simon. Tem dúvida? Chama o velho. O cara é fera demais. Gente, hoje, passado o jogo, né, a emoção, a revolta e tal, mas vamos analisar friamente. Quando há o início da jogada e o braço está sendo recolhido, se ele bate no cruzamento do Emerson com o braço assim, pênalti, ampliou e tal. Só que quando bate, a mão já está aqui atrás. Então a mão bate já colada ao corpo. Não é pênalti. Ah, mas ele marcou falta, Fábio, então ele viu o toque de mão. Ele é uma besta. Desculpa, o Rafael Clay é uma besta. Marcou errado. Marcou errado. E aí, o árbitro de vídeo falou assim: ô bonitão, vem aqui olhar. Primeiro que foi dentro da área. E se você interpretar que foi mão, aí é pênalti. Aí ele olhou e falou: dentro da área. Mas nem mão foi. Eu entendo que na velocidade do jogo, o dentro ou fora da área possa ser possível. O cara pulou ali e tal, a gente tem o recurso da imagem. Mas não foi toque na mão. Logo, se não houve a infração, não há penalidade. Ah, mas se fosse contra o Vasco, seria... Gente, aí não dá para você fazer essa suposição, porque a comprovação, o Vasco é prejudicado pela arbitragem, ponto. Agora, cabe ao diretor executivo Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, que ressaltou a falta de critério, reclamou que a arbitragem interpreta diferente. Gente, cabe ao Vasco fazer uma cobrança veemente. Marcelo Santana, com quem eu tenho um bom trânsito, bato um papo, sempre que a gente se encontra, pessoa super educada, você sabe tanto ou mais do que a gente que essa reclamação pós-jogo é para o próximo jogo, é para o jogo com o Cruzeiro. Esse jogo já acabou. O que vai funcionar efetivamente é uma visita séria à CBF, pedir uma reunião, levantar quando tal árbitro já for escalado, o que acontece com ele, qual é o histórico dele, se ele é de prejudicar o Vasco, quantas rodadas ele não apitava. Isso é que o Vasco tem que fazer. O Vasco está fazendo sempre o pós e não o pré. O trabalho do Vasco tem que ser pré-rodada. Vasco e Cruzeiro domingo no Mineirão. Escala o fulano de tal. Quantos jogos esse cara apitou? A gente tá indo para a 28ª rodada. Pô, esse cara apitou 3 rodadas, tá vindo pro jogo do Vasco. Uma hipótese. Pô, é um árbitro do Sul. O Inter passou o Vasco. Interessa, o Grêmio tá logo atrás. Pô, mas tem que gritar antes. Gritar depois não vai adiantar nada. Sabe aquela frase, se for chorar, manda áudio? É mais ou menos por aí, torcedor. O Vasco precisa se antecipar. Alô, presidente Pedrinho. O Vasco precisa se antecipar essa reclamação. Ir lá visitar a sede da CBF. Não sei quem está comandando, o Seremi voltou, não voltou. Estava afastado pelo presidente, voltou a comandar. Enfim, precisa fazer o trabalho preventivo, né?
É o preventivo que precisa fazer. É o pré. O pós já foi. O prejuízo já foi. Ontem não. De novo, na transmissão disse, agora com a anuência do Simon, não foi pênalti. Queria que ele tivesse marcado. A gente já foi tão sacaneado, mas não foi. E não vi interferência dele no jogo. O que eu vejo em relação ao Klein é que ele picota o jogo. Quando interessa. Payet apanhou pra cacete e seguiu apanhando. Vamos falar do Vasco? A arbitragem interferiu no resultado ou as escolhas do Rafael Paiva e quem foi escolhido? A segunda opção, né? Vamos lá. A pergunta que eu fiz contra o Flamengo se aplicou para ontem. O que faz o Ryan ser a primeira opção do Rafael Paiva? Ah, Fábio, ele puxou o contra-ataque. Beleza, um garoto de 18 anos que entra num jogo contra o Flamengo, puxa um contra-ataque aos 46, 47 minutos do segundo tempo. O único lance que você vai destacar numa atuação de um tempo inteiro é pobre. É pobre. Ontem, durante a transmissão, muita gente escrevia assim, pô, imagina se o Estevão estivesse em campo. Se o Ryan tá machucado, ninguém vai falar pro torcedor palmeirense, pô, imagina se o Ryan estivesse em campo. Ele não faz a diferença. Aliás, até fez. Com um passo para trás. Rafael Paiva justificou, não, é jovem, oscila. O futebol tem umas premissas, umas particularidades que permitem passar a mão na cabeça. Ah, ele é jovem, ele foi expulso, ele vai aprender. Ah, ele é jovem, deu um passo para trás, ele vai aprender. Peraí. Está no profissional, presta a ser negociado, salário, um bom salário, para a média brasileira, excelente salário, e não pode ser cobrado como um adulto? Vai ser tratado ainda como jovem? Não, tem que ser cobrado como um adulto. O passe que ele dá para trás, nós tínhamos nos livrado do Praxedes. Temos o Ryan? Ele não dá esse passo para frente. Esse passo para frente eu não vejo, essa qualidade, esse arco, eu não vejo. O Ryan queimou etapas. No atual cenário do Vasco, voltá-lo ao sub-20 não é nenhum problema. Ah, Fábio, se eu voltar ele para o sub-20, pode a diretoria do Vasco pensar assim, eu queimo um ativo, eu preciso vender. Ah, então tá bom, então a gente tá botando o Ryan para jogar porque precisa vender. E a evolução dele, como é que se dá? Com esses erros que ele tem cometido sistematicamente, ultimamente, o preço dele cai. Não, Fábio, já teve proposta de quanto? 5 milhões? 10 milhões de dólares? Duvido. Não teve. Se tivesse, já tinha sido vendido. Vendeu o Ryan o quê? Por 3, 5 milhões de dólares? Tá brincando. Pô, mas hoje ele não vale um. Hoje. Mas não tem que querer vender ele hoje. Tem que querer vender no final do ano, bem. Se ele tá mal, não adianta. Tira, preserva, para lá na frente vender. Adson e Estrela. Estive com os dois no Rock in Rio. Estavam lá na área VIP, onde eu estava. Falei rápido com o Adson, como é que tá a recuperação? Não, tá caminhando bem. O vi caminhando com uma certa dificuldade, descer a escada muito devagarzinho, se preservou, ficou pouco tempo, realmente, foi só curtir o evento, estava de folga. Recuperação dele está sendo muito boa. Inclusive, quando eu encontrei com o Estrela, eu falei, pô, o Adson estava ele, pô, tá, a recuperação dele tá ótima. E é verdade, tá acelerado em relação ao Estrela. O Estrela só deve voltar no ano que vem. Ele disse que a previsão é no final do ano, mas já conversei com algumas pessoas do Vasco, pode ser que ninguém queira apressar. E deixar, vai voltar faltando 2, 3, 4 rodadas, deixa pro ano que vem. Mas tá bem fisicamente, tá bem, tá sem dor, já era uma cirurgia que estava planejada. Os dois fazem muita falta. E serão importantíssimos nesse e no próximo ano. Só que nós temos uma sequência pela frente sem eles. Cruzeiro fora de casa domingo que vem, Atlético Mineiro fora de casa a Copa do Brasil e depois recebeu o Juventude. O Vasco precisa voltar a jogar. A sorte deixou um pouquinho de lado o Vasco. E os resultados continuam não vindo. 3 jogos em que nós não jogamos bem. Primeiro tempo sempre horroroso. Segundo, melhora. A pergunta que eu faço para o final do vídeo, torcedor, eu quero que você me ajude a responder. Quando é que o Vasco vai voltar a jogar 2 tempos num nível razoável para bom? Sofrer para depois buscar sempre o resultado? Ontem não deu. E quando não der, derrota? Ah, mas perder para o Palmeiras é normal. É o time que briga pela parte alta da tabela, vai ser até o final o favorito para brigar pelo título. Beleza. Não estou dizendo que é anormal perder para o Palmeiras. Anormal foi perder para o Criciúma. Anormal foi perder para o Bragantino. Isso é que é anormal. Esses resultados horrorosos. Agora,
Não dá para jogar bem? O resultado pode até não vir, mas jogar bem? Nós não jogamos bem contra o Atlético Paranaense, classificamos nos pênaltis. Não jogamos bem contra o Flamengo, jogamos um pedaço do jogo, empatamos. Ontem jogamos mal o primeiro tempo. Segundo, melhoramos um pouco, mas perdemos. E aí, Paiva? Cabe a você, treinador, que é jovem, que vai oscilar. Não, né? Tem que botar a mão na massa e todo mundo ser tratado como adulto, realmente. Com a cobrança normal de um adulto. Que o Pedrinho com certeza irá fazê-lo junto com o Felipe, com o Marcelo Santana, todos que compõem a diretoria do Vasco. Grande abraço, torcedor, ótima semana e vamos juntos. Hoje, 13h, excepcionalmente 13h, o nosso Na Conta KTO. 13h hoje espero vocês. Grande abraço e até mais tarde.